E para o primeiro vídeo do nosso canal Devocional Bíblico Online, vamos pegar o Salmo capítulo 1. Você abre sua Bíblia e você vai acompanhar esse salmo maravilhoso, onde ele fala de dois tipos de homens, de dois caminhos e de dois destinos diferentes. Então nós vamos começar aqui, ele fala assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse primeiro verso fala muitas coisas importantes. Primeiro ele diz bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado. Quem é o abençoado? Será que simplesmente a pessoa é abençoada sem propósito? Bem-aventurado é o homem ou o varão ou aquela pessoa, qualquer uma pessoa que não anda. Então, bem-aventurado é você que é abençoado por Deus, você que está sendo feliz por causa do que Deus está fazendo com você ou por você. Que não anda, quem é o bem-aventurado? É quem não anda no conselho dos ímpios. Então você precisa saber qual é o propósito, qual é a direção que você está seguindo. Se é a direção do conselho de Deus ou se você está rejeitando o conselho de Deus e seguindo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é quem não anda no conselho dos ímpios. Logo, quem está no conselho dos ímpios não é bem-aventurado. Que não se detém no caminho dos pecadores. Quem são as suas companhias? Quem é a sua companhia? E depois ele fala assim, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda dos escarnecedores quer dizer manter comunhão. Aqui nós estamos falando de direção, companhia e comunhão. E ele fala da progressividade do pecado, progressividade onde uma pessoa vai caindo. Ela primeiro fala assim, andar no conselho dos ímpios, é algo que nós não devemos fazer, andar. Mas quando você está andando, o ímpio dá um conselho, a pessoa para, e aí fala assim, nem se detém. Deter é parar, estar de pé diante de alguém. E agora ele fala, não só parou, ele que estava andando, ele parou e agora ele se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, aqueles homens que zombam de Deus. Então aqui ele fala, não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho que você tem andado? Qual é o conselho que tem chamado a atenção para você? O que tem destacado nas conversas que você tem tido? Aqui fala assim, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda, ou seja, na congregação dos escarnecedores, dos zombadores de Deus. Percebe que a queda dessa pessoa não vai deixar ela ser bem-aventurada. Agora ele fala assim, antes, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um detalhe muito importante que eu queria chamar a sua atenção é que Jesus foi acusado de se assentar na roda dos escarnecedores. Ele foi acusado de ter comunhão, de comer com os pecadores, mas Jesus jamais sentou na roda dos escarnecedores. Na verdade, os pecadores se assentaram na roda de Jesus para ouvi-lo e assim eles foram influenciados, eles não influenciaram a Jesus. Aí está uma grande diferença. Quando você senta à mesa com alguém, você está participando de uma conversa ou você está levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem de Deus para aquelas vidas. Só que aí ele vai falar, bem-aventurado é quem não anda, quem não se detém e quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora ele diz, antes, pelo contrário, e o seu prazer está na lei do Senhor. Onde está o seu prazer? Onde está o nosso prazer? Será que nós temos prazer na lei do Senhor? Será que nós temos alegria em falar das coisas de Deus, em falar da palavra de Deus, em testemunhar? Porque a Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, se nós meditamos na lei do Senhor, e ele vai falar, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra no hebraico aqui, que está para meditar, ela significa murmurar, ou seja, falar baixinho, enquanto você está fazendo a leitura da lei do Senhor, ou quando você está lembrando da lei do Senhor, você vai falando consigo mesmo
E essa é a ideia, onde as palavras de Deus estão na sua boca. Elas estão diante de você, você está falando a palavra de Deus. E quando você fala com Deus acerca da palavra de Deus, a palavra também fala com você acerca de Deus. Essa é a coisa muito linda. Agora ele diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente ou a ribeiro de águas. Uma árvore que é plantada junto às correntes de águas, ela é uma árvore forte. Ela é uma árvore saudável, ela é uma árvore que dá muitos frutos. Essa pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ela não vai andar no conselho dos ímpios. Porque se ele está meditando na lei do Senhor, ele vai andar no conselho de Deus. É a coisa mais importante que nós devemos fazer, saber qual é a direção, quem está nos dirigindo, quem está sendo o Senhor sobre nossas vidas. Será que somos nós mesmos? Será que são os ímpios, os pecadores, os escarnecedores que estão guiando a nossa história? Será que eles estão sendo referenciais para nós? Ou é Cristo Jesus que é a nossa referência? Agora ele fala, aquele que segue a lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto a ribeiro ou corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Espere um pouquinho, meu irmão. Espere, minha irmã. No tempo certo, o seu fruto vai dar muito para as pessoas. E detalhe, um fruto ele carrega consigo sementes. As sementes vão gerar outras árvores, que vão gerar outros frutos. Vão gerar outras pessoas que são como você, árvores plantadas junto a ribeiros de águas. É por isso que Deus fala do fruto, porque o fruto contém sementes. E que você tem muitos frutos para dar para Deus. Não só fruto no sentido de ganhar almas para o reino de Deus, que isso é um fruto importante, mas também o fruto do Espírito sendo desenvolvido na sua vida, obras do Senhor sendo realizadas através de você. Mas Ele vai dar o seu fruto no tempo certo e cujas folhas, a beleza, nunca murcha. Diante de Deus você vai ser visto como uma árvore frutífera e como árvore a qual as folhas elas estão sempre verdinhas e nunca estão murchas, ou seja, uma árvore saudável espiritualmente. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Bem-sucedido é o que? Bem-aventurado. Tudo que ele faz, por isso ele é bem-aventurado, porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Um lembrete para você, 1 Coríntios 15, no verso 33, o apóstolo Paulo vai falar assim, não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos entender que Paulo está com esse salmo na mente, quando ele diz, não se engane. As más companhias, as más conversações corrompem sim, corrompem os bons costumes. Muitas pessoas falam, ninguém influencia ninguém. Influencia sim, e muito. Então nós precisamos entender isso. Quem é que está influenciando? Será que nós estamos sentando na roda dos escarnecedores para ouvi-los? Ou os pecadores estão sentados à nossa roda para ouvir nós pregarmos o Evangelho? Nós testemunharmos Cristo em nossa vida, nós falarmos de Deus para eles, né? Agora ele conclui o salmo dizendo, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dissipa, o vento dispersa, o vento leva, são como a palha. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Da mesma forma que o justo não tem que estar na congregação dos zombadores, dos escarnecedores, os pecadores não vão permanecer na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. João Batista fala disso, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Falando assim, ele diz, produzam frutos dignos de arrependimento, que realmente declarem arrependimento. Aí ele fala que Jesus já está com a pá, e ele vai falar que ele vai pegar a palha e vai lançar ao fogo para ser queimado. Por isso fala que a palha é como, que os ímpios são como palha que o vento dispersa, não prevalecerão no juízo nem na congregação dos justos, mas o caminho deles perecerá. Aqui fala a história, 2 tipos de homens, 2 tipos de caminhos e 2 tipos de destinos. E eu queria lembrar você, para você anotar nesse devocional aí, 1 Coríntios 15, 33. Não vos engane. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Ande com quem te leva para perto de Deus, Se detenha no caminho daquelas pessoas que estão olhando para as coisas de Deus. Se assente na congregação dos justos e assim você vai ser frutífero, as suas folhas nunca vão secar e você vai ser
uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, onde a palavra de Deus está na sua boca e no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional, se Deus quiser.